Havia uma antiga casa no topo da colina, isolada do resto da cidade. Diziam que a casa estava assombrada por um espírito maligno que vagava pelos corredores durante a noite. Os moradores locais evitavam passar perto da casa, com medo de despertar a fúria do espírito. Um jovem corajoso chamado Daniel decidiu desafiar as lendas e passar uma noite na casa assombrada. Ele entrou na casa no crepúsculo, quando as sombras começaram a se alongar e os pássaros pararam de cantar. O ar estava pesado e cheio de expectativa enquanto Daniel explorava os cômodos escuros e empoeirados. À medida que a noite avançava, Daniel começou a ouvir ruídos estranhos vindo do sótão. Passos arrastados ecoavam pelos corredores vazios, e suspiros gelados roçavam sua nuca. Suor frio escorria pela sua testa enquanto ele tentava manter a coragem e continuar sua busca. Então, ele encontrou uma porta escondida no final de um corredor escuro. Com um nó na garganta, Daniel girou a maçaneta e se deparou com uma sala cheia de velas acesas. No centro da sala, havia um espelho antigo refletindo sua imagem distorcida. Ao olhar atentamente para o espelho, Daniel percebeu que sua imagem começou a se distorcer lentamente, revelando um rosto pálido e sinistro que não era o dele. Horrorizado, ele se virou para fugir, mas a porta se fechou com um estrondo ensurdecedor. Daniel estava preso na sala das velas, com um reflexo demoníaco encarando enquanto as chamas dançavam ao redor dele. O ar ficou impregnado com um cheiro de enxofre, e sombras se contorciam nas paredes, tomando formas grotescas. O jovem sabia que não estava sozinho naquele lugar amaldiçoado. Sussurros malignos invadiram sua mente, sussurrando segredos sombrios e promessas de tormento eterno. Daniel tentou gritar, mas sua voz foi abafada pelo silêncio opressivo que pairava sobre a casa assombrada. Horas se arrastaram lentamente enquanto o jovem lutava contra as forças sobrenaturais que o cercavam. Cada sombra era uma ameaça em potencial, cada passo um aviso de perigo iminente. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar antes que fosse tarde demais. Finalmente, Daniel encontrou uma passagem secreta nos fundos da Sala das Velas. Com o coração acelerado, ele se lançou pela passagem escura, ignorando os gritos que ecoavam atrás dele. A passagem o levou a um porão úmido e cheio de teias de aranha, mas ele sabia que era sua única chance de sobreviver. Correndo pela escuridão, Daniel finalmente encontrou a saída da casa assombrada. Ao emergir na luz da lua, ele caiu de joelhos, tremendo de terror e alívio. A casa silenciou-se, as sombras recuaram, e o espírito maligno desapareceu nas profundezas da noite. Daniel nunca mais voltou à casa assombrada, mas as memórias daquela noite macabra o assombrariam para sempre. Ele percebeu que algumas lendas são verdadeiras e que há coisas neste mundo que não podem ser explicadas, apenas temidas. E assim, a antiga casa no topo da colina permaneceu abandonada, guardando seus segredos sombrios e aguardando o próximo corajoso o bastante para desafiar as forças do desconhecido. Os dias se passaram lentamente para Daniel, mas as noites eram um tormento constante. As sombras daquela noite macabra na casa assombrada o perseguiam em seus sonhos, transformando-se em pesadelos vívidos que o deixavam suado e ofegante ao acordar. Ele tentava se convencer de que tudo não passava de sua imaginação, de algum truque elaborado dos antigos donos da casa abandonada. Mas algo mais profundo em sua mente sabia a verdade. Ele tinha experimentado algo inexplicável, algo que desafiava a lógica e o bom senso. Daniel evitava passar perto da casa no topo da colina a todo custo. Evitava até mesmo olhar naquela direção, como se temesse despertar o mal que ali se escondia. Mas as memórias daquela noite ainda o atormentavam, sussurrando promessas sombrias em seus ouvidos. As semanas se transformaram em meses, mas Daniel não conseguia escapar da sensação de que algo estava errado. Ele se via olhando para as sombras ao seu redor, em busca de um sinal de que o que ele tinha vivido não era apenas fruto de sua imaginação. Então, uma noite, em meio a mais um pesadelo com a casa assombrada, Daniel acordou subitamente. O suor escorria de sua testa, seu coração martelava em seu peito. Ele sabia o que precisava fazer. Decidido a confrontar seus medos, Daniel se levantou da cama e se vestiu apressadamente. A lua cheia brilhava no céu noturno, lançando uma luz pálida sobre a colina onde a antiga casa se erguia. Ele caminhou determinado, sem olhar para trás.
Ao se aproximar do portão enferrujado, um arrepio percorreu sua espinha. Mas ele seguiu adiante, impulsionado por uma mistura de coragem e desespero. A casa estava diante dele, imponente e silenciosa, como se estivesse aguardando sua chegada. Com mãos trêmulas, Daniel empurrou a pesada porta de madeira. Um rangido ecoou pelo corredor escuro à sua frente. Ele avançou lentamente, a respiração presa em sua garganta. Lembranças daquela noite assombrada dançavam diante de seus olhos, fragmentos de terror que ameaçavam consumi-lo. Mas ele continuou, guiado por uma força que ele não conseguia compreender. Os cômodos da casa estavam envoltos em sombras, os móveis cobertos por um véu de poeira e abandono. Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto se lembrava dos ruídos inexplicáveis que tinham preenchido aqueles corredores vazios. Ele se viu subindo a escada rangente que levava ao sótão, seu coração batendo descontroladamente em seu peito. A porta do sótão estava entreaberta, como se um convite silencioso estivesse sendo estendido a ele. Com as mãos trêmulas, Daniel empurrou a porta e adentrou no sótão empoeirado. A lua cheia brilhava através de uma janela suja, iluminando um canto escuro onde algo parecia se mover. Seu coração deu um salto em seu peito quando ele viu a sombra se erguer lentamente, tomando forma diante de seus olhos incrédulos. Uma figura espectral, envolta em névoa, olhos sem vida fixados nele. Daniel queria gritar, fugir, negar a realidade que se descortinava diante dele. Mas algo segurava ali, uma curiosidade mesclada com temor paralisante. A figura começou a se aproximar, movendo-se com uma lentidão irreal. Daniel podia sentir o frio que emanava dela, um frio que penetrava em seus ossos e congelava sua alma. "Quem é você?" sussurrou Daniel, sua voz um fio quase inaudível no ar tenso do sótão. A figura não respondeu, apenas continuou se aproximando, seus olhos vazios perfurando a alma de Daniel. Ele podia sentir uma energia sombria radiando dela, uma presença que o envolvia como uma névoa gélida. De repente, a figura estendeu a mão espectral em sua direção, quase tocando seu rosto. Daniel fechou os olhos instintivamente, esperando o toque gelado que o levaria para o outro lado da vida. Mas quando abriu os olhos novamente, a figura havia desaparecido. O sótão estava vazio, envolto apenas pela luz pálida da lua que penetrava pela janela suja. Daniel sentiu um misto de alívio e desamparo. Ele sabia que algo sobrenatural habitava aquele lugar, algo que não podia ser explicado pelos limites da razão humana. Com passos vacilantes, Daniel saiu do sótão e desceu as escadas, deixando para trás a casa assombrada e seus segredos sombrios. Ele sabia que aquela não seria a última vez que suas memórias daquela noite macabra o assombrariam. Enquanto caminhava de volta para sua vida cotidiana, Daniel percebeu que algumas portas não deveriam ser abertas, alguns mistérios não deveriam ser desvendados. E que, talvez, seja melhor deixar os segredos sombrios guardados, esperando silenciosamente pelo próximo corajoso o bastante para desafiá-los. O vento frio da noite acariciava o rosto de Daniel enquanto ele se afastava lentamente daquela casa assombrada. A sensação de alívio misturada com um leve receio ainda ecoava dentro dele, como se uma parte sua ainda estivesse presa naquele sótão escuro, onde sombras dançavam ao redor de segredos antigos. Enquanto o asfalto sob seus pés ecoava seu caminhar solitário de volta à civilização, Daniel refletia sobre tudo o que tinha vivido naquela noite. Lembranças perturbadoras dançavam em sua mente, desafiando-o a compreender o incompreensível. Ele sabia que aquelas memórias nunca o deixariam completamente, elas o assombrariam nos momentos mais inesperados, como sombras silenciosas à espreita na escuridão. Agora, mais do que nunca, Daniel tinha consciência de que havia segredos sombrios que não deveriam ser perturbados. Alguns mistérios eram como pássaros enjaulados, esperando pacientemente pelo momento certo para voar para longe, levando consigo o medo e a intriga que os mantinham presos. Enquanto a cidade despertava ao amanhecer e as luzes da rua começavam a se acender, Daniel sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Ele percebeu que, mesmo que sua curiosidade o tivesse levado até aquele sótão cheio de segredos, agora era hora de deixar o passado para trás e seguir em frente. No entanto,
Mesmo com a promessa de uma nova manhã se desenhando no horizonte, Daniel sabia que aquela noite macabra deixaria marcas profundas em sua alma. Ele era agora parte da trama sombria daquela casa assombrada, um personagem em um enredo sinistro que não podia simplesmente ser esquecido. Enquanto contemplava o horizonte se tingindo de tons dourados pelo nascer do sol, uma sensação de paz e resignação o envolveu. Talvez algumas portas devessem permanecer trancadas, alguns segredos guardados a 7 chaves. Pois, ao desvendar mistérios sombrios, corria-se o risco de despertar forças que jamais deveriam ser perturbadas. Com um suspiro profundo, Daniel decidiu que era hora de deixar para trás aquela noite macabra e focar em reconstruir seu presente. Ele sabia que o passado jamais seria esquecido, mas podia escolher não permitir que sua sombra obscurecesse o brilho da luz que agora se derramava sobre ele. Enquanto o mundo despertava ao seu redor, Daniel se sentia grato pela oportunidade de recomeçar. Ele sabia que aquela jornada através do mundo sombrio dos segredos tinha sido um teste de coragem e resiliência, e que ele emergira mais forte do que nunca. Com passos firmes e decididos, Daniel seguiu em frente, deixando para trás a casa assombrada e seus segredos sombrios. Sabia que havia desafios à sua frente, mas também sabia que agora possuía a sabedoria e a coragem necessárias para enfrentá-los. Enquanto o sol subia lentamente no céu, iluminando seu caminho com suaves raios de esperança, Daniel sentiu um sorriso brotar em seus lábios. Ele estava pronto para o que quer que o futuro reservasse, confiante de que, mesmo nas sombras mais densas, sempre haveria luz suficiente para guiá-lo de volta ao caminho da redenção. E assim, com o coração leve e a mente repleta de experiências inesquecíveis, Daniel seguiu em frente, determinado a viver cada novo dia como uma oportunidade de crescimento e renovação. Pois, no final das contas, ele sabia que mesmo os segredos mais sombrios podiam ser iluminados pela luz da coragem e da esperança.